Olá, hoje a gente vai fazer uma análise detalhada, sabe, de um concurso novo que está dando o que falar. Procurador Municipal em Campo Largo, lá no Paraná. Temos aqui as informações do edital que acabou de sair. A ideia é tirar o que é essencial para quem está pensando em prestar, ou mesmo para quem se interessa por carreira jurídica municipal. E olha, o começo já chama a atenção. Procurador Municipal, salário inicial ali na casa dos R$ 9.000, mais de R$ 9.000, na verdade, e 40 horas semanais. Parece bom, né? Vamos dar uma olhada mais de perto. Com certeza. Esses concursos municipais, eles são ótimas portas de entrada, né, para a carreira jurídica pública. Muitas vezes oferecem um equilíbrio interessante, sabe? Entre o desafio profissional, que é grande, cuidando das questões da cidade, e uma qualidade de vida que às vezes é mais difícil achar em cargos maiores, estaduais ou federais. Sem falar na importância do procurador para a própria prefeitura, né? É estratégico. Certo, vamos organizar isso então. O cargo é Procurador Municipal. Local, Prefeitura de Campo Largo, no Paraná. E um ponto importante logo de cara, é para a formação de cadastro de reserva, CR. O regime é o estatutário, né? Aquele que dá a estabilidade depois do estágio probatório. Exato. E esse ponto do cadastro de reserva é bom a gente explicar um pouquinho. Na prática, isso significa o quê? Que os aprovados entram numa lista, tipo um banco de talentos mesmo, a prefeitura vai chamando conforme a necessidade, sabe? Se alguém se aposenta, sai ou se criam novos cargos e, claro, se tiver orçamento para isso. É bom ter claro que não é uma garantia, assim, contratual, de que todo mundo do CR vai ser chamado logo de cara. Mas sinaliza que eles precisam e pretendem chamar gente durante a validade do concurso, que geralmente é de 2 anos, podendo ir para 4. Entendi. Dá uma perspectiva, né? Uma possibilidade de ser chamado nesse período. A carga horária é de 40 horas por semana. E a remuneração inicial, R$ 9.099,53. O que você acha desse pacote, assim, no geral? Olha, pensando nas procuradorias municipais, principalmente fora das capitais, né? É um salário inicial bem competitivo, sim. Mostra que o cargo tem responsabilidade, que as tarefas são complexas. As 40 horas também estão dentro do esperado para a carreira. Tem lugar que é diferente, mas 40 horas é bem comum. É um pacote que, com certeza, atrai bons profissionais. Agora vamos para as datas. Aqui, ó, atenção total. Inscrições de 09 de outubro a 9 de novembro de 2025. Um mês certinho. Mas olha que detalhe. O prazo para pedir isenção da taxa é super curto. Logo no comecinho, de 9 a 14 de outubro. Quem tem direito e precisa pedir tem que ficar muito ligado e correr. E a prova objetiva já tem data, 30 de novembro de 2025. Nossa, essa janela para isenção é realmente um ponto crítico. Bem apertada mesmo. Exige que o candidato elegível esteja, assim, muito atento e já resolva isso na primeira semana. Não dá para deixar para depois de jeito nenhum. E sempre bom reforçar, né? A fonte oficial para tudo mesmo, regras, cronograma, o que cai na prova, é o edital, lá no site da banca organizadora. Bem lembrado. A banca, neste caso, é a Fafipa. Então, inscrições, edital completo, tudo lá no site da Fafipa. Falando em regras, vamos para os requisitos para poder entrar na disputa. Certo. O que eles pedem? O básico, né? Diploma de graduação em Direito reconhecido pelo MEC, claro. Inscrição ativa na OAB. E tem uma menção específica no edital sobre conhecimento em informática. Isso te chama atenção de alguma forma? Olha, direito e OAB são o padrão, né? Indispensável para procurador. Agora, essa menção à informática, mesmo que pareça meio genérico assim à primeira vista, é cada vez mais comum e reflete a realidade total da advocacia pública hoje em dia. Imagino que seja por causa de processo eletrônico, sistemas internos. Tudo digital hoje, né? Exatamente. O dia a dia do procurador hoje é
totalmente ligado à tecnologia. Pesquisa de jurisprudência online, peticionar eletronicamente nos sistemas, tipo o PJ ou outros que o município usar, sistemas de gestão de documentos, como o SEI, e-mail institucional, planilha para controlar prazo. Nossa, a lista é enorme. Não precisa ser um expert em TI, claro, mas tem que saber usar essas ferramentas básicas com autonomia, com eficiência. Se não souber o básico, a produtividade fica muito comprometida. Faz todo sentido. E como vai ser a seleção? O processo tem duas etapas principais. A primeira é a prova objetiva, a PO. Ela é eliminatória e classificatória. Isso, o que significa que ela é o grande filtro. Quem não faz o mínimo ou não fica bem classificado ali está fora. Para quem passa, a nota já conta para a classificação final. É a fase que mais pesa, sem dúvida. E a segunda etapa é a prova de títulos, a PT. Essa é só classificatória. A diferença é chave aqui. A prova de títulos não elimina mais ninguém que passou na objetiva. Ela só serve para somar uns pontos a mais na nota final, com base na formação, na experiência acadêmica, ajuda a subir na lista. Quem não tem título não é eliminado por isso, só não ganha esses pontos extras. Ok. Vamos então entrar nos detalhes dessas provas. A objetiva. 4 horas de duração, 60 questões de múltipla escolha. E a distribuição dos pontos diz muito sobre o foco do concurso. Como é que está essa distribuição? Assim, 10 questões de língua portuguesa, valendo 1 ponto cada. Total, 10 pontos. Aí, 5 questões de conhecimentos gerais e legislação municipal, 1 ponto cada também. Total, 5 pontos. Mais 5 questões de informática básica, 1 ponto cada, total 5 pontos. E agora a parte mais robusta. 40 questões de conhecimentos específicos, valendo 2 pontos cada, totalizando 80 pontos. A prova inteira vale 100 pontos. Nossa, olhando essa estrutura, o recado é muito claro, né? 80% do peso nos conhecimentos específicos. Isso não é só para direcionar o estudo, é um sinal claro da prefeitura. Eles querem alguém que já chegue dominando as áreas jurídicas que são cruciais para o dia a dia da procuradoria. A gente está falando de quê? Direito constitucional, administrativo, tributário municipal, com certeza, processo civil aplicado à fazenda pública, talvez urbanístico, ambiental, financeiro. A ênfase vai ser ali, no núcleo do trabalho do procurador municipal. Parece que querem diminuir o tempo de adaptação, sabe? A pessoa já tem que chegar sabendo o principal. Com peso tão esmagador nos específicos, 80%, alguém pode pensar, vou relaxar um pouco nas outras matérias. Que risco tem aí? É um risco enorme. Muito alto mesmo. Porque, ok, 80% está lá nos específicos, mas os outros 20%, português, gerais, legislação, informática, podem ser decisivos. Em concurso concorrido, a diferença é mínima. Às vezes, 1 ou 2 pontos definem quem entra e quem fica fora, ou quem é chamado antes. Tirar uma nota boa em português, por exemplo, pode desempatar ou te jogar lá para cima na lista. Negligenciar essas matérias pode ser perder a vaga por muito pouco. O ideal é ser estratégico, focar pesado nos específicos, claro, mas garantir um desempenho bom em todo o resto também. Não dá pra zerar ou ir muito mal nas outras. Entendido. Foco total nos 80%, mas sem dar bobeira nos outros 20%. E para ter esse desempenho sólido, principalmente nos específicos, a preparação tem que ser muito, muito direcionada, imagino eu. Exatamente. Não basta só ler a teoria, revisar, tem que praticar muito. Fazer questão no estilo da banca, da FAFIPA, tentar entender como eles copram, se gostam mais de lei seca, de jurisprudência, de doutrina, ver o que mais caiu em provas anteriores para cargos parecidos. Uma preparação forte junta o estudo teórico com muita, mas muita resolução de questão, análise de prova antiga e simulado. Simulados que imitem o dia da prova mesmo. E achar esse material focado, né? Questão comentada da FAFIPA, simulado para a Procuradoria Municipal, às vezes não é tão simples. Para quem busca essa facilidade, um direcionamento mais certeiro. Sim, ter acesso a ferramentas que já organizam isso ajuda demais a otimizar o tempo de estudo. Exato. Olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena dar uma olhada no medicoub.com.br.
Dá para baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de tudo quanto é instituição, questão comentada por especialistas, sabe? Explicando por quê. Tem também resumo prático, aula completa dos temas-chave e até flashcard pronto para revisar onde quiser. Parece uma mão na roda para encarar um desafio como esse de Campo Largo. De fato, ter acesso a plataformas assim, que oferecem um conjunto variado de recursos focados, como essas questões comentadas que você mencionou, que explicam o erro e o acerto, e os simulados, que ajudam a treinar o tempo e ver onde precisa melhorar, isso pode ser um diferencial bem importante, viu? Principalmente na reta final. Ajuda a colocar o esforço onde realmente precisa. Ótima dica. Voltando então para a estrutura do concurso. A segunda fase, prova de títulos. A pontuação máxima aqui é 10 pontos. E atenção para mais um prazo. O período para cadastrar os títulos lá no sistema da banca é de 26 de novembro a 1 de dezembro de 2025. É bem depois da prova objetiva. E como esses 10 pontos se dividem? Quais os títulos valem? Funciona assim. Doutorado stricto sensu, aquele mais acadêmico, sabe? Na área jurídica ou correlata. Esse vale 4 pontos, só pode pontuar 1. Mestrado stricto sensu, na mesma linha, também na área, vale 3 pontos, só 1 também. E a especialização lato sensu, a pós-graduação mais voltada para a prática, com no mínimo 360 horas, também na área, essa vale 1,5 ponto cada. Aí pode somar no máximo 3 pontos com 2 especializações. Juntando tudo, o máximo que dá para conseguir é 10 pontos. Essa pontuação de títulos, mesmo sendo só 10 pontos, ela pode mexer bastante com a classificação final, né? Em concursos muito disputados, que as notas da objetiva ficam ali coladinhas, esses 10 pontos fazem uma diferença gigante. Imagina 2 candidatos empatados na objetiva. Um tem doutorado, ganha 4 pontos, o outro não tem nada. Essa diferença pode ser chamado logo no começo ou ficar esperando mais tempo, talvez até a validade do concurso. Verdade. Pode ser o desempate mesmo, ou aquele empurrãozinho que coloca a pessoa numa posição melhor para ser chamada antes, quando as vagas surgirem. Isso, mas é fundamental não esquecer. Essa fase é só classificatória. A base da aprovação se constrói na prova objetiva. Os títulos são um bônus, um reconhecimento pela qualificação a mais. Podem melhorar a posição na fila, mas não salvam um desempenho ruim na primeira fase. Quem não tem título acadêmico continua na briga total, se mandar bem na prova objetiva. Então, tentando juntar tudo, o que a gente tira de essencial desse concurso? É uma oportunidade para procurador municipal em Campo Largo, Paraná. Salário inicial bem atrativo, mais de 9 mil para 40 horas. Requisitos padrão, direito e OAB, mais esse conhecimento em informática, que hoje é básico. Seleção em 2 fases. Objetiva com peso enorme, 80% nos específicos, o que pede estudo focado, e títulos para classificar melhor. E o detalhe do cadastro de reserva, que significa nomeação futura, não imediata. Exato. E se a gente pensar em só acompanha essas carreiras públicas, esse concurso de Campo Largo é um exemplo muito bom, muito prático. Mostra o tipo de vaga que aparece nos municípios e a estrutura típica de muito concurso jurídico no Brasil, né? Prova objetiva como filtro principal e títulos para dar uma ajustada na ordem final. Mostra também como a parte de informática está cada vez mais presente. E olha, não custa repetir. O guia principal para qualquer candidato tem que ser o edital completo. Lá no site da FAFIPA. Ali estão todas as regras, o conteúdo certinho, critério de avaliação, tudo. E pela estrutura da prova, com essa porrada de ponto nos específicos, fica claro, preparação estratégica, fundo nas matérias de direito municipal é o caminho mais seguro. Recapitulando então a informação-chave para quem se interessou, concurso PGM Campo Largo, Paraná, banca FAFIPA. Salário R$ 9.099,53 para 40 horas. Inscrições de 9 de outubro a 9 de novembro de 2025, prova objetiva em 30 de novembro. E é para cadastro de reserva. E para a gente fechar, acho que vale deixar 2 reflexões que esse edital levanta, sabe? Para quem está pensando nesse ou em concursos parecidos. Primeiro, sendo cadastro de reserva, qual a chance real de nomeação? E em quanto tempo?
Talvez valha pesquisar como está a situação fiscal da cidade, se chamaram gente em concursos passados, se tem gente para se aposentar logo, fazer uma análise mais pé no chão. E segundo, como que a preparação para um concurso de procuradoria municipal, que vai cobrar muito tributário municipal, urbanístico, licitação local, como isso é diferente de estudar para procuradorias maiores, estaduais ou federais, onde os temas fortes podem ser outros. Ajustar o foco do estudo é muito importante. Excelentes pontos para quem está montando a estratégia de estudo e de carreira. Com isso, acho que cobrimos bem os pontos principais desse edital da PGM Campo Largo. As informações estão aí para quem está nessa busca.